Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, antes o seu prazer está na presença do Senhor. Estes serão bem-sucedidos. São como a videira frutífera, como a árvore plantada junto às correntes das águas. Exaltado seja a santidade, a glória do nosso Criador. Que sejamos gratos à sua proteção no nosso viver diário. Dois juntos. Eu estou editando a segunda parte do versículo do livro de Amós. Estou trazendo para o Novo Testamento. Este versículo nunca foi tão apropriado como ele está sendo apropriado para aplicarmos no nosso viver diário na atualidade. Pegue aí o seu copo com água, deixe preparado. Vamos consagrar para participarmos desta bênção no final. No livro de Amós, no capítulo 3, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença, seja a glória do Cordeiro. Nos dê sabedoria do Santo Espírito para compreendermos os seus ensinamentos. Amós 3, no capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não estiverem eles de acordo. E aí veja os senhores, este versículo, dito lá pelo profeta Amós, na velha aliança, ele é um versículo muito bem que nós poderíamos aplicarmos no nosso viver diário. E Amós fala podem ser dois homens, um homem e uma mulher. Porém, eu estou trazendo para a nova aliança, atualizando, falando desse acordo entre um homem e uma mulher. Eu disse no primeiro estudo que não adianta muito ostentarmos um relacionamento se ambos não tiverem de acordo, de comum acordo, pensamentos diferentes. E eu disse que muitas caminhadas a dois, as pessoas param constantemente, interrompem a sua caminhada por discussões que não traz nenhuma edificação. E se formos para caminhar com alguém, interrompendo a caminhada, alguém que os pensamentos não estão de acordo, as vontades não batem, melhor caminharmos só. Existem acordos que são feitos para durarem pouco tempo.
para terem pouca duração. E não adianta tentarmos remendar, insistir, que são acordos mal feitos. Por que estes acordos são mal feitos? Porque muitas vezes temos que insistir em uma caminhada do lado de uma pessoa que os pensamentos não batem, não estão de acordo. Por causa das pendências, da dependência da nossa carne. No livro de Gênesis 4, eu gosto muito desse versículo. Senhor falando para Caim. Gênesis 4, versículo 7. O Senhor falou para Caim: teus desejos serão contra ti, mas cumpre-te dominá-los. O que significa isto? Os desejos da nossa carne, as pendências, são contra nós todos os momentos, mas cumpre-nos dominar esses desejos para não fazerem acordos tão mal feitos. Existem acordos que nós fazemos devido à dependência da nossa carne. Acordos mal feitos. Acordos que são feitos para durarem pouco tempo. Mas por causa dessa dependência da nossa vontade própria, nós fazemos estes acordos e temos que pagar um preço altíssimo. E aí compreendam, senhores, dois juntos devem caminhar em comum acordo. Os pensamentos, a vida espiritual devem somar sempre para mais. E o Senhor fala no livro de Lucas 17, versículos de 34 a 37, que dois vão estar juntos em uma cama. Um será levado e o outro será deixado. O que eu acredito aqui é que salvação, arrebatamento são para aqueles que creem no Evangelho, que conhecem a palavra. E aí, vejam, senhores, mesmo entre duas pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra, os dois se salvarem é um pouco difícil. Está aí Cristo falando que dois vão estarem em uma cama, um será levado e o outro deixado. Isto é uma prova que mesmo os casais que estão dentro das igrejas conhecem, estudam a palavra, na maioria das vezes, eles não estão caminhando em comum acordo. E Cristo fala: dois estarão em um moinho. Pode ser dois homens, ou pode ser também um casal. Dois estarão em um campo. Pode ser dois homens, também pode ser um casal. Como eu estou atualizando
para o Novo Testamento, eu estou falando de dois caminharem juntos, um homem e uma mulher. Então vejam, senhores, para sermos aquele que vai ser levado, porque um vai ser levado e outro deixado. Para sermos aquele que vai ser levado, aquele que vai se salvar, este que vai ser levado tem que pagar um preço altíssimo na sua caminhada a dois, para salvar do lado de uma pessoa que não quer, que você vai estar sempre insistindo, refazendo acordo a cada dia, insistindo na caminhada. Você puxa para um lado e a pessoa puxa para o outro lado. É algo muito difícil pagarmos esse preço para sermos aquele que vai ser levado. Então, a caminhada a dois, mesmo entre aqueles que conhecem a palavra, para subir os dois, para serem salvos dois, não é nada fácil. Porque, na maioria das vezes, mesmo aqueles que conhecem a palavra, não estão vivendo de comum acordo. É uma prova que Cristo fala que. E por causa dos nossos desejos, das nossas dependências, nós temos que pagar um preço muito alto. E eu sempre falo no canal que há preços na vida a dois que é alto demais. Não vale a pena pagarmos. É um preço altíssimo. E esse preço, para caminharmos do lado de alguém com pensamentos diferentes, ideias diferentes, com acordo quebrado, insistindo nessa caminhada da vida a dois, não é nada fácil. Não é nada fácil. Dois estarão em uma cama. Um será levado e o outro deixado. E aí vejam, senhores, se pudermos, se haver possibilidade de controlar os nossos desejos, os nossos impulsos, a nossa vontade da carne, é melhor estar lá na cama só, quem sabe em oração. E se tivermos o privilégio de estarmos lá em oração só, podemos sermos privilegiados com a salvação, quem sabe com o gozo do arrebatamento. Vejam, senhores, se conseguirmos dominar os nossos desejos, os nossos impulsos, a nossa vontade carnal, a salvação, ela é mais fácil, ela é menos complicada do que em uma vida a dois. O cordão de duas pontas, lá diz o sábio Salomão, ele é mais difícil de quebrar quando nós o dobramos. Se dobrarmos um cordão, ele é mais resistente, ele se torna mais resistente. Mas o cordão tem que estar as duas pontas juntas.
Se elas estiverem separadas, de nada adianta. Em uma caminhada a dois, os pensamentos devem bater, deve haver soma espiritual, deve somar. E eu disse no estudo passado que não é difícil conseguirmos um relacionamento. É fácil. O difícil é conseguirmos alguém para somar espiritualmente, para acrescentar. Se o Senhor, Senhora, nós, eu, se estamos caminhando só e não conseguimos alguém para caminharmos juntos, em comum acordo, alguém para acrescentar espiritualmente, alguém para somar, não para subtrair, é melhor caminharmos só, porque a salvação, ela se torna mais fácil. Reprisando lá Gênesis 4, no versículo 7. Os nossos desejos são contra nós. Cumpre-nos dominá-los. E quando nós dominamos os nossos impulsos, os nossos desejos, a nossa vontade, os nossos votos de caminharmos juntos, eles serão mais bem feitos. Não são mal feitos, tanto quanto os votos, os acordos que estão sendo feitos na atualidade. E aí vejam, senhores, nós muitas vezes pagamos um preço alto ao caminharmos ao lado de uma pessoa, porque os acordos são mal feitos, são acordos precipitados, são acordos tão mal feitos que irão durar pouco tempo. Então, quando nós conseguimos nos dominar os nossos sentimentos, os nossos desejos, e aí esses acordos são mais bem feitos. E aí diz Amós: andarão dois juntos se não houverem entre eles acordo? Muitos até caminham juntos, mas com pensamentos separados. Não somam espiritualmente, não acrescenta. Pessoas que andam juntas, mas eu disse no estudo passado, espiritualmente mortos. Pessoas que estão juntas, mas não irão chegarem a lugares algum. Estão mortos espirituais. Então nós precisamos, é o ponto mais alto desse estudo, procurarmos andar com alguém de comum acordo. Mesmo andando com alguém de comum acordo, é difícil os dois subir. É o que Cristo disse, que dois vão estar em uma cama, um vai ser levado e o outro deixado. E ultimamente a caminhada a dois, ela tem sido algo muito difícil. E caminharmos
lado a lado com a pessoa, de comum acordo. Porque os acordos são mal feitos, são acordos precipitados, são acordos que serão quebrados dentro de muito pouco tempo. E quando um acordo é quebrado, não adianta insistir, apelar, porque vamos perder tempo. E nós precisamos nos conscientizar que na nossa caminhada espiritual, essa caminhada não pode parar. Não podemos parar para olhar para um lado, para o outro, olhar para trás. Temos que seguir em frente. Por isso, se não pudermos caminhar com alguém que soma espiritualmente, que acrescenta, é melhor só lutarmos contra os nossos desejos, contra as nossas vontades e tentarmos aguardar a salvação só, porque é difícil caminharmos ao lado de alguém que não quer caminhar conosco, que está sempre parando a caminhada por discussões banais, problemas, coisas que não edificam. E estes, infelizmente, serão muito difíceis alcançarmos o reino. Nosso objetivo aqui na Terra, tanto na vida 2 como não, é a nossa salvação. Se perdermos a nossa salvação, iremos perder o melhor da festa. Que os senhores possam serem visitados. Pegue aí agora o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua presença. Vamos tomar da água. Bem, vamos agora fazer a oração da fé. Todo líder, todo pregador deveria apresentar resultados após a sua pregação. Senhores podem ouvir o maior pregador do mundo, a mensagem mais linda do mundo, mas esta mensagem tem que trazer resultados espirituais. Tem que trazer resultado espiritual para nós. Porque só ouvir não basta. Eis o porquê eu tenho feito estas orações. A água tem trazido inúmeros resultados na nossa vida espiritual. Porque o pregador, ele tem que ter unção, autoridade para abençoar a vida das pessoas. E é o que eu procuro fazer humildemente aqui, com a ajuda do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra estas mãos. Ponha nessas mãos o fogo do Espírito. Quando esse homem e esta mulher colocar no alto da cabeça, no coração, todo mal será repreendido para a glória do seu nome. Coloque as suas mãos no alto da cabeça. Passa, meu Pai, com o teu poder, com a autoridade da tua palavra, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés. Na autoridade que tens me dado, eu digo que o fogo do Espírito queima todo o mal, do alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, e arranca, meu Pai, todo o mal. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito,
na grandeza do nosso eterno Criador. Jogue as mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha família, sai para o abismo maligno. Receba a paz, a libertação, a proteção, que a sua convivência familiar seja melhorada, restaurada para a glória que é no nome do Senhor. Agora vamos renovar a nossa aliança. Feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração, meu Pai. Abraça esse homem e esta mulher com o teu poder, com a autoridade da tua palavra. Nos dê ânimo, força, fé, para caminharmos ao teu lado, para a glória do Santo Espírito. Amém? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.